Amém. Que bom estar aqui com vocês. Me sinto honrado, senti honrado por esse convite. O pastor Roberto falou que eu vinha mesmo e disse que ia conseguir o recurso. Eu falei, vai pegar o meu fundo de educação cristã lá, que já está no limite, né? Aí ele falou, não, eu vou conseguir. Aí tá bom, ele conseguiu. Aí eu fui descobrir depois que foi um discípulo meu, ele foi direto na veia, né? Foi lá num discípulo meu, pediu para que ele conseguisse lá as milhas e tal para eu vir, e acabei descobrindo depois, viu? Ele foi atrás, correu atrás. Mas que bom estar aqui com os irmãos. Eu realmente servi ali na Convenção Batista Paranaense como presidente da Juventude Batista do Estado. Não era executivo, mas eu tinha liberdade, porque eu tinha uma empresa de informática, então eu tinha tempo disponível. Ou não, eu conseguia agregar tempo, na verdade, na minha agenda. Então eu vivia lá na convenção, até hoje o pastor Roberto jura que eu era também diretor executivo da Jubepar. Eu nunca fui diretor executivo, né? Trabalhamos junto lá com o pastor Jeremias para reestruturação da Juventude Batista do Estado, e depois assumi a presidência, e quando saí, graças a Deus, logo em seguida a Juventude Batista, alguns anos depois, pôde ter um diretor executivo. O Paulo Clemente foi diretor lá executivo, e hoje a juventude tem caminhado muito bem, graças a Deus. Irmão, eu sirvo ali na Igreja Batista do Bacaxiri desde 2004, quando a igreja me convidou para ser pastor, trabalhar com a juventude. Até 2004 trabalhava com uma empresa de informática, sou sócio ainda, mas estava focado numa empresa de informática, e em 2004 a igreja me convida e aceito ali assumir o desafio com a juventude. E em 2007 a igreja me convida para assumir a educação cristã da igreja, deixar a área com juventude e focar, 2007, 2008, focar com a educação cristã. Eu queria que um slide viesse aqui para mostrar um pouco a minha família, já que vocês estão conhecendo um pouco da minha história ministerial, conhecer um pouco também da minha família, que Deus tem me dado ali. Vamos ver se a gente consegue. Conseguiu aí, Romerito? Reiniciou o computador. Então tá, eu sou esposo da Priscila, somos casados já há 16 anos, e temos 2 filhos, o Samuel e a Sofia. Eu sempre digo que são os meus discípulos, a minha esposa como discípula, né, e o Samuel e a Sofia com 4 aninhos, o Samuel, e a Sofia com 3 anos. O meu computador está funcionando, pode pegar lá. E aí a gente tem caminhado, tem crescido juntos, graças a Deus. A família tem sido fundamental para o nosso crescimento, a imagem de Jesus. No livro que eu escrevi, o Raízes, não é o Raízes da Convenção Batista agora lançado, que tem a ver com o acróstico Raiz, mas é um livro para discipulado chamado Raízes. Eu coloquei na capa, conhece, né? Um agradecimento à minha principal discipuladora, que é minha esposa. E aí alguém perguntou para mim um dia assim, tá, mas como que ela é sua discipuladora se você é o sacerdote do lar? Eu falei, mas a minha esposa também não é sacerdote? A Bíblia não diz que todos foram feitos sacerdotes? Aí deu um nó na cabeça da pessoa. Eu falei, mas não, eu sempre ouvi que o homem é o sacerdote. Eu falei, não, a Bíblia diz que todos são sacerdotes. Logo, né, ela também me discipula. Eu sou o líder do meu lar, como a Bíblia diz. Mas a minha esposa também é sacerdote, ela fala com Deus. E às vezes ela me dá umas exortadas, que eu preciso crescer a imagem de Jesus. E que bom que ele colocou uma mulher que é sacerdote também, embora eu seja o líder do meu lar. Aí a pessoa, nossa pastor, me deu um nó na cabeça agora. Eu falei, não se preocupe, vai ler a Bíblia que vai dar certo, você vai entender isso aí melhor. Mas é isso, sirvo desde 2007, 2008, ali na área da educação cristã, e logo que assumi a educação cristã, a igreja me deu a responsabilidade de começar um pequeno grupo multiplicador, às 11 horas da noite, na sexta-feira. Então eu saía, porque eu acumulava ali a juventude, mais a educação cristã, e estava começando um pequeno grupo multiplicador às 11 horas da noite na sexta. Então eu saía do encontro ali dos adolescentes que a gente tinha na sexta e ia para esse pequeno grupo multiplicador. Ali Deus me deu os líderes estratégicos que tenho até hoje. Depois eu vou falar um pouquinho mais deles. Deus foi me mostrando quem seriam os líderes que hoje são meus braços direitos, inclusive esse que me abençoou com a viagem aqui, o Gabriel. É um coordenador, coordena 13 pequenos grupos multiplicadores. Deus me deu, naquele pequeno grupo ali de 4 famílias que se reuniam às 11 da noite toda sexta-feira. Então tá aqui, esse é o Samuel,
tá? Ele gosta de mostrar a língua, já foi disciplinado, mas está aprendendo, está sendo bem discipulado. A Sofia ali toda assustadinha, e minha esposa, a Priscila. Esse menino me discipula demais, gente. É demais, como eu tenho uma missão de liderá-lo, discipulá-lo, mas ele tem feito eu crescer muito. Eu ensinei ele, por exemplo, esses tempos atrás, né, como pai em casa, que ele tem que ir pro banheiro e limpar ali, né, o banheiro depois de fazer o pipi. Né? Como todo menino, às vezes erra o alvo, né? E aí ele aprendeu isso. Então, todo dia que ele vai no banheiro, ele faz isso. Desses dias, nós fomos num banheiro de um shopping. Oi? Tem gente que erra até os 50. Mas ele está aprendendo. Né? Eu também estou aprendendo. Mas tudo bem. Aí nós fomos num banheiro de um shopping. O banheiro estava um lixo. Sabe aquele banheiro que está assim? Público. Mas era um shopping. O pior era isso. De repente, ele fez o pipi e resolveu que tinha que limpar o banheiro. Eu falei, filho, mas não dá. Papai, tem que limpar. E ele não queria sair do banheiro enquanto não deixasse o banheiro ali. Então tá bom, pegamos um monte de toalha e fizemos ali. Aí eu lembrei de algo que eu tinha ouvido uma vez de um líder meu que disse assim, o principal mandamento é o amor. E esse líder falou isso num acampamento um dia. Ele falou, a única regra nesse acampamento é amar. Aí ele falou, sabe por que você tem que amar? Porque se for no banheiro e tiver sujo, você vai deixar ele melhor para o próximo. Aí o Samuel me discipulou. Porque ele aprendeu que tinha que deixar o banheiro melhor e nós deixamos o banheiro daquele shopping melhor do que estava. Deu trabalho. Mas é isso. Discipulado acontece na vivência e pelo exemplo. E nós aprendemos dentro de casa, primeiramente. E o Samuel acaba me discipulando também. Bênção por isso. Eu queria colocar um vídeo para vocês, que alguns já viram, mas ele ajuda a gente refletir aqui um pouco mais sobre os nossos desafios. Tá ligado aqui o som, né, Romerinho? Um voo de parapente no Rio de Janeiro se transformou numa viagem de horror para um instrutor e também para um turista do interior de São Paulo. Eles foram parar dentro de uma nuvem. Os 4 minutos de pânico foram registrados em vídeo. Bom demais, hein? Que isso? Agora fechou, hein? Calma, pelo amor de Deus. Deus do céu, como é que eu acontecer, cara? Não sei onde eu tô, cara. Fica tranquilo aí, tá? Desliga a câmera aí pra mim. Vai chegar em algum lugar, Deus é mais, tá? Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Deixa eu ver alguma coisa que eu deixo de ver, eu vou ficar de mar, tá? Sabe nadar? Não sei se eu jogo paraquedas, sei se é... Não, minha mãe do céu, aí. Graças a Deus, não saímos. O parapente deu a volta na montanha e foi parar do outro lado, a 5 quilômetros da praia de São Conrado, onde deveria pousar. Eu já entrei em desespero na hora que eu ouvi o instrutor falar, meu Deus. Aí eu já vi que o negócio era sério. Ele começou a rezar e eu fui ficando calmo ali, tentando ficar calmo, mas ao mesmo tempo, por dentro, eu estava apavorado, porque eu sabia que ia acontecer o pior. Logo depois do salto, o instrutor foi afastado por tempo indeterminado do clube de voo aqui do Rio e terá que fazer um curso de reciclagem. Ele não respeitou a orientação de voar direto para a praia, onde o céu estava mais claro, sem nuvens. Foi excesso de confiança. Na realidade, ele estava tão senhor da situação que ele deixou procedimentos básicos de segurança. Não seguir um procedimento em teto baixo, que é você ir para a praia. Segundo, que ele largou os comandos e pegou a máquina e filmou. Quando ele se deu conta, perdeu a referência em função de entrar na nuvem. Eu tirei a mão naquele momento porque eu queria auxiliar o meu aluno. Eu queria fazer uma outra imagem. Eu estava com a situação controlada porque eu tinha visual. No momento que eu vi a formação de nuvem em minha direção, baixa, foi que eu deixei a câmera na mão dele e fui fazer o procedimento de descida imediato. Foi bom, mas não foi suficiente. Eu tive a infelicidade do teto estar quase no chão. Então pedi a Deus que era a superioridade que eu tinha no momento. Nós nascemos de novo, cara. Compartilha com a pessoa do lado aí quais foram os erros dele. Olha para a pessoa do lado aí.
compartilha com ele quais foram os erros. E você, na sua organização, lá onde você é responsável, como você pode fugir do foco? Compartilha aí com o seu companheiro. O que pode te levar a fugir do foco? Esquece o E aí, diz lá, o que vocês descobriram que pode fazer a gente perder o foco e que tem a ver com a sua organização onde você é responsável? Quem pode falar? Lá atrás, pessoal do fundão lá primeiro. Excesso de confiança, isso é possível acontecer lá na organização? Não respeitar as regras, também é possível. Desviar o foco. Desviar o foco. Era voar com segurança até a praia, ele foi filmar. Ele foi filmar. Quantas vezes a gente vai fazer um selfie e como a gente está preocupado com o selfie ultimamente? Deixou a sua função principal, que era principal. Perdeu o foco. Pode falar, pastor. É. E essa do selfie é comum pra gente também, né? Porque a gente quer publicar depois aquilo, mas a gente tá tão preocupado em publicar que a gente não faz o que tem que fazer às vezes. Quase matou o liderado do coração. Quase matou o liderado. Entrou em pânico. Pediu ajuda pra pessoa errada ainda. Foi buscar ajuda no lugar errado. Quer dizer, além de tudo, o cara não sabia onde buscar ajuda, né? Primeiro ele pediu a Deus, meu Deus. É. Mas imediatamente já foi. Exatamente. Exatamente. Ele não tinha nem aonde buscar a ajuda correta. O que faltou com ele, muitas vezes nos falta, falta de referência. Falta de referência. Estamos perdidos sem referência. Sem referência. Falta de conhecimento real de Deus, aonde buscar de fato, né, a ajuda. Muitos erros foram cometidos e nós trazemos isso para a nossa realidade. A gente está sujeito a esses erros, né? Situações que nos levam à dispersão. Pode falar, pastor. Uma preocupação excessiva. Exato. Quer dizer, estava tão seguro de si mesmo que perdeu as referências básicas de segurança. Esqueceu dos princípios essenciais. Quer dizer, vai fazer um selfie, né? Está preocupado com variáveis e situações que confundem, que só confundem. Alguém citou aqui na frente a nossa sociedade pós-moderna, que é uma sociedade líquida, né? O Bauman falou isso, né? E é a realidade que a gente vive. A pós-modernidade trouxe tantas coisas e tantas opções que nós nos perdemos. Nós nos perdemos. Ninguém sabe para onde vai. Não tem propósito, esquece dos princípios em função de uma parafernália de opções que surgem. E o acesso à informação, a facilidade que nós temos de chegar à informação faz isso. Os nossos membros, eles estão ouvindo a gente na igreja, pregar, na escola bíblica, mas eles chegam em casa, eles se conectam e eles descobrem algo novo. E eles se empolgam com algo novo. A igreja do lado está criando um programa novo e eles se empolgam. Eles trazem para nós, dizem, pastor, mas por que a gente não faz isso? Olha lá como a igreja está fazendo e olha o sucesso que está acontecendo aquilo. Mas o sucesso para ele, às vezes, é um selfie. O sucesso é uma imagem, né? É algo estético e não está muitas vezes fundamentado em princípios. E a gente entra nesse jogo e a gente se dispersa com muita facilidade. Eu acredito que o que aconteceu com a igreja no início da pós-modernidade, nos últimos anos, foi essa dispersão.
E o que eu creio que o que aconteceu com a Igreja Multiplicadora, o movimento que eu creio que é o movimento da Igreja Multiplicadora, para mim é um retorno aos escombros. Eu usei essa expressão uma vez num encontro da Convenção Batista Paranaense e isso surgiu assim como um insight e ficou na minha mente. Nós estamos retornando aos escombros da modernidade, daquela denominação construída nos fundamentos da modernidade, que era rígida em si, estruturada, extremamente organizada. Você saía do Rio Grande do Sul e ia para Manaus, você tinha o mesmo estudo bíblico acontecendo na escola bíblica, então você não perdia a sequência, todo mundo estava dentro da visão, e ai de quem não tivesse na visão, porque você tinha todo um roteiro, um programa, uma programática estabelecida, e tinha a ver com o momento da história que nós vivíamos, que era o momento da modernidade, onde as estruturas eram estruturas assim. Entramos na pós-modernidade com a desconstrução, talvez eu diria até de um totem nosso que seria a Juerp, tudo se desconstruiu e nós ficamos perdidos nos escombros, sem saber para onde ia. Eu creio que quando Deus começa esse movimento de Igreja Multiplicadora, nós voltamos aos escombros. E o trabalho que o pastor Fabrício fez, pastor Diogo, toda a equipe de Junta de Missões Nacionais e outros irmãos que talvez a gente não conheça, mas que estão ali, eles têm arrancado pepitas de ouro, preciosidades que estão nesses escombros e reconstruindo algo nosso, que não necessariamente precisa estar naqueles mesmos padrões da modernidade, rígidos e tão institucionalizados, mas que precisa resgatar os princípios essenciais que existiam lá. Ou seja, buscar na tradição aquilo que é princípio eterno e trazê-los para que a gente aplique ele de verdade. Eu acredito que, de fato, nós estamos vivendo isso. Nós precisamos voltar à essência. Esse é o nosso desafio. Eu creio que esse é o desafio de todo líder de qualquer organização, de todo líder, seja da igreja local, seja de uma junta executiva, seja de qualquer organização. Ele precisa da essência. O essencialista não faz mais coisa em menos tempo. Ele faz apenas as coisas certas. Ele tem objetivo definido, ele tem propósito, ele sabe para onde vai. O essencialista é aquele que vê claramente a diferença entre o desnecessário e o indispensável. Ao dizer não às tarefas irrelevantes, você investe toda a sua energia só naquilo que é essencial. Como resultado, o seu desempenho vai às alturas. O essencialista, todo instante, faz decisão. Se nós cortarmos essa palavra, a raiz dela, o tempo todo ele faz cisão. Ele tira, ele opta. A coisa mais difícil, eu creio que para vocês, para mim, para todos nós, é montar a nossa agenda. Às vezes eu gasto mais tempo montando a minha agenda. Eu estou responsável pela educação cristã da igreja. A educação cristã, graças a Deus, ela cumpre esse propósito hoje de ser transversal em toda a igreja. Então ela passa por toda a igreja hoje. Dentro da educação cristã está o infantil, que temos lá uma ministra responsável, que é a ministra Marinês. Dentro da nossa educação cristã está os pré-adolescentes, que temos lá um ministro responsável, que é o ministro Rômulo, e passa toda a juventude e os adultos. Então é uma área grande, que exige muita concentração ali. Mas além disso eu tenho meus pequenos grupos. 2008 lá, né, 2007, 2008 para 2009, começamos lá um PGM. Hoje são 33 PGMs, né, que eu sou responsável diretamente por eles. Eu sou pastor daquelas pessoas, 33. Cada pastor da nossa igreja, ele é responsável por um grupo de PGM da igreja. Além disso, estou lá com jovens casais. Ou seja, é uma demanda que toda semana eu tenho que olhar para a minha agenda e fazer cisão. O que de fato é essencial. E as pessoas estão trazendo novidades. Uma igreja viva, onde as pessoas estão conectadas, estão vendo coisas na internet, estão visitando outras igrejas, conhecendo, eles estão trazendo novidades. Se eu não tomo cuidado, eu entro nisso e fujo dos princípios. Eu preciso tomar decisão constante. O não essencialista, ele faz tudo para todos. Ele está pensando sempre que tem que fazer, tudo é importante, e como ele vai dar conta de tudo. O essencialista, ele pensa que menos é melhor. Ele escolhe fazer. Ele toma essa decisão diariamente. Apenas poucas coisas realmente importam. E ele sabe, ele pensa no que ele vai abrir mão. Ele aprende a dizer não. Desafio para nós que temos liderança e somos gestores de organizações.
O não essencialista, no fazer, ele tem uma busca indisciplinada por mais. Reage ao que é urgente. Ele sempre diz sim. E o urgente toma a vida dele. O urgente toma espaço na vida dele. E ele faz isso sem pensar direito. Ele tenta forçar a execução na última hora. O essencialista, ele tem uma busca disciplinada por menos. Faz uma pausa para discernir o que realmente importa. Por isso que a vida com Deus, de um gestor, é fundamental. Porque ele tem que aprender a parar. E é só quando a gente para meditar, para buscar a palavra de Deus, é que a gente disciplina essa área da nossa vida que é parar. E entender que Deus age independente das circunstâncias e entender que nós vamos ter que dizer não. A vida começa a ser disciplinada a partir dessa experiência de vida de oração, né? Faz uma pausa para discernir. Diz não a tudo, menos ao essencial. Ele sabe o que é essencial. Ele sabe o que é princípio, de fato, e ele busca isso. Remove os obstáculos para tornar a execução mais fácil. Na obtenção, o não essencialista leva uma vida que não satisfaz. Aceita tarefas demais e o trabalho deixa a desejar. Sente-se sem controle. Não sabe se as coisas certas foram feitas. Sente-se exausto e sobrecarregado. Já aconteceu com você de chegar no final do dia e você trabalhou que nem... pode ser. E aí você diz, meu Deus, como eu trabalhei. E você olha e fala, mas eu não fiz nada. Você nem sabe o que você fez. Termina a semana, você está exausto e você não sabe o que fez. Provavelmente você não é um essencialista. Você não está parando para focar naquilo que de fato é importante. Essencialista leva uma vida que tem significado. Escolhe com cuidado para fazer um excelente trabalho. Sente-se no controle, faz as coisas certas, sente alegria na jornada. Porque ele sabe o que tem que ser feito, ele sabe avaliar aquilo que foi feito de fato. E se de fato alcançou os resultados. O que precisamos para gerenciar uma instituição de forma estratégica e sistêmica? Visão e missão. Onde nós queremos chegar? Por que eu trouxe isso para entrar em igreja multiplicadora? Porque quando nós começamos a discutir na nossa igreja uma proposta de fato ser uma igreja relacional e depois darmos um passo para sermos uma igreja discipular, que é o que nós entendemos hoje, a gente até usa uma imagem aqui, deixa eu ver se vou voltar para mostrar para vocês. Hoje a gente usa, que a gente diz que nós queremos viver uma vida discipular focada em amar e levar as pessoas a frutificar. Quando nós começamos a caminhar nessa busca de ser uma igreja discipular, nós tivemos que fazer uma avaliação completa de nosso propósito, de nossa missão e de nossa visão. Avaliando aonde nós estávamos investindo tempo, avaliando onde nós estávamos gastando tempo de fato. E a partir disso, dentro de uma proposta de ser uma igreja discipular, nós revisamos e olhamos as nossas estratégicas. O pastor Isaías falou sobre olhar o planejamento estratégico, né? Revisar, ressignificar talvez esse planejamento estratégico, né? Para que aí a gente realmente definindo o nosso norte, o nosso caminhar, a gente pudesse ter um painel de instrumentos aqui para avaliar como estamos em distância percorrida, como está o consumo, como está a velocidade, o que estamos deixando para trás, né? Como que temos que trabalhar isso, se estamos de fato no curso, se temos que acelerar mais, se temos que manter a velocidade ou frear. De fato, mas definindo sempre uma missão, uma visão de onde queremos chegar. Isso foi uma mudança radical na nossa igreja, uma igreja de 58 anos. Uma igreja que já trabalhava com pequenos grupos multiplicadores, ou chamando lá na época de células, desde 98, 99, 2000 deu uma arrancada na igreja. Foi quando eu cheguei e me tornei membro da Igreja Batista do Bacaxeri. E a igreja começou com células. Mas em 2009, 2010, a gente começou a fazer essa revisão geral. De ser não simplesmente uma igreja que tivesse células ou pequenos grupos, mas uma igreja que fosse, na sua essência, uma igreja discipular. Vamos falar um pouco mais sobre isso. A missão é clara, nós estamos ouvindo ela e ela está sendo repetida. Hoje o pastor Flávio trouxe muito claro isso para nós. A missão que nós temos é fazer discípulos. E ela já foi dita e repetida milhares de vezes. Nós não podemos fugir dela. Mas por que fugimos?
Quais foram os momentos que nós fizemos um selfie e aí a gente se perdeu? Quais foram os momentos que nós nos deixamos levar, nos dispersamos e perdemos isso aqui? Nós já conversamos sobre isso. Nessa missão nós temos um alvo quantitativo, nós não podemos esquecer disso. Nós temos que alcançar todas as nações. Todas. E isso vale para mim quando eu estou dentro do meu pequeno grupo multiplicador. Isso eu digo para eles: vocês têm uma missão, eu tenho uma missão, alcançar todas as nações. Não é somente o meu bairro, não é somente o meu condomínio, mas todas. É um alvo quantitativo, por isso não vale dizer que nós temos que pensar somente em qualidade. Não tem sentido isso. Porque é um alvo quantitativo e nós temos que buscá-lo dentro dessa missão. Ele está explícito lá para nós. Mas também tem um alvo qualitativo, que é ensinar tudo o que lhe ordenei. Tudo precisa ser ensinado. Esses dois alvos dentro da missão nós temos que buscar e não podemos perder ele de vista. Não podemos ficar só aqui, achando que isso aqui é a missão, pois não é. Pois se vivermos aqui, vai produzir quantidade. E se estamos vivendo aqui, achando que eu sou buscando qualidade, por isso a minha igreja não cresce, por isso as minhas igrejas são pequenininhas, tem alguma coisa errada. Porque se eu estou, de fato, vivendo o evangelho todo, para o homem todo, né, e em todas as suas dimensões, de fato, eu vou levar essas pessoas a alcançar todas as nações, vivendo tudo, ou todo o evangelho. Esse é o alvo definido. Se a gente olhar esses dois aspectos no propósito que a gente tem, qualitativo e quantitativo, a gente descobre que, de fato, evangelização discipuladora e educação andam de mãos dadas. Na verdade, quando a gente trouxe quando a igreja, a visão de igreja multiplicadora trouxe essa proposta de evangelização discipuladora, o que ela fez, eu creio, foi juntar essas duas áreas, que precisam andar juntas, de mãos dadas. Não tem sentido a evangelização andar sozinha. Se ela andar sozinha, ela não é discipuladora. Se ela é discipuladora, ela anda junto com a educação. Junto, 24 horas. É impossível uma andar sozinha. Se a educação está sozinha, ela não está cumprindo o propósito. Ela não está cumprindo a missão de fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo. Se a evangelização andar sozinha, ela também não está cumprindo o propósito de fazer discípulo de todas as nações e ensinando tudo. Então não tem como pensar na igreja cumprindo sua missão sem que isso envolva a educação. E eu creio, não tem como pensar a gestão de uma convenção, de missões, se não trouxer essa visão educacional junto. A formação, o ensino junto. Quando a junta de missões começa essa proposta, né, e desenvolve essa proposta, foi imediato a necessidade de pensar na formação desses líderes. Ao pensar na formação desses líderes, automaticamente pensou em educação. Não seria possível. Mas ao pensar em uma evangelização discipuladora, a educação entrou e entra junto. Esse é um grande desafio para nós, para passarmos para os nossos educadores nas nossas convenções, para passarmos para os nossos educadores nas nossas igrejas. Quando o pastor me convidou para assumir a educação cristã, eu estava lá com a juventude e sempre tive essa veia, né, para a educação, gostei sempre disso. E dentro da juventude eu aplicava os conceitos de educação. Então, eu lembro que a gente desenvolveu um programa educacional para a juventude, a gente tinha os nossos pequenos grupos, e nos pequenos grupos já permeava a educação pelos pequenos grupos da juventude. E esse foi um dos argumentos do pastor Roberto, que chegou para mim e falou: Marcos, você tem isso no coração, você ama a educação. Você gosta de fazer campanha na rua, campanha Vida Não é Droga, campanha Quem Ama Espera, né? O Romerito participou muito disso, né? Mas dentro de você tem essa coisa da educação. E ele falou, então eu gostaria que você assumisse a educação. Eu falei, pastor, deixa eu orar, deixa eu pensar, né? Para ver se dá. E aí eu demorei para dar a resposta, ele falou, o teu silêncio é um sim, então você acabou de assumir a educação cristã. Então, já que não disse não, o teu silêncio é um sim. O pastor Roberto funciona assim muitas vezes. E aí ali fui
assumir a educação cristã da igreja. E aí eu falei, pastor, mas o senhor me dá o direito, pelo menos, se é que eu tenho algum direito, de pelo menos pedir algo. Ele falou, então tá bom, peça. O senhor diz que células nessa igreja, a gente ainda não trabalhava com o tema pequeno grupo multiplicador, o senhor diz que células na igreja Batista do Bacaxiri é a coluna vertebral da igreja, né? Ele falou, célula é a coluna vertebral da igreja. Eu falei, então, o senhor permite que a educação cristã... Aí, deixa eu dar um parênteses, fechar um pouco aqui e voltar. E eu ouvia isso e eu falava, meu Deus do céu, mas se a célula é a coluna vertebral, onde está a educação nessa igreja? Né? E aí, nesse período de orar, para ver se eu assumia a educação, eu pedi para a Mariana Moura, estava no primeiro ano de medicina, eu falei, Mariana, faz para mim uma pesquisa aí sobre a coluna vertebral, tudo que tem a ver com a coluna, e me manda. Aí ela me mandou lá uma pesquisa da coluna vertebral. E lá eu descobri a medula óssea. E que a medula é que manda os comandos para o corpo. Todos os comandos, né, vêm da cabeça para o corpo e passa pela medula. E que a coluna vertebral tem a função de proteger a medula. Eu falei, opa, é isso. Então, se um dia eu assumir a educação cristã, eu vou falar isso para o pastor. Aí falei, pastor Roberto, então o senhor disse que as células são a coluna vertebral da igreja. O senhor permite que a educação cristã seja a medula óssea dessa igreja? Ele me olhou assim, aquele jeito dele. Como assim? Eu falei, aí eu expliquei isso que a Mariana Moura tinha me ensinado. O ensino, ele dá o comando para que o corpo ande corretamente. E expliquei isso para ele, eu falei, então a nossa educação não permeia as nossas células. E eu gostaria, se o senhor permitir, do desafio de que a educação de fato permeie todas as nossas células. Ele falou, então tá bom. Aquele jeito dele, o pastor Roberto pede um projeto. Então você vai fazer um projeto, vai trazer por escrito e nós vamos começar a discutir. Foram 3 anos de discussão. 3 anos, porque imagina uma igreja de 57 anos. Essa discussão fez uma mudança radical na igreja, na missão da igreja. Porque até ali, as células, elas faziam parte, elas eram mais um ministério da igreja. Naquele momento daquela discussão, uma mudança radical aconteceu. Nós começamos a caminhar para esse princípio de ser uma igreja discipuladora, uma igreja discipular, e hoje uma igreja multiplicadora. Os pastores da nossa igreja, os líderes, eles eram líderes ministeriais. Então você tinha o pastor responsável o líder da música, você tinha o líder da educação cristã, você tinha o líder dos esportes, enfim, todos estavam pensando em ministérios. Com essa discussão, a mudança do navio, né, porque o Bacaxiri seria um navio, ele começou a acontecer para que os líderes não pensassem mais em ministérios, eles pensassem em pessoas. E essa é uma mudança radical. Radical. Vamos pensar no pastor Renato, que é um pastor da nossa igreja. Ele era o líder da comunicação. Em quem ele pensava? Em ter a melhor comunicação da igreja. E ele buscava tecnologia, e ele buscava tudo para termos a melhor comunicação. Com essa mudança, o pastor Renato ele foi saindo da comunicação e ele foi assumindo responsabilidades com pessoas, não só as pessoas do ministério dele, ou seja, da caixinha dele. Nós tínhamos as várias caixinhas. Ele foi saindo daquilo ali, ele continuou pensando naquilo, mas agora ele foi assumindo os PGMs. Foi aí que em 2009 eu assumi um PGM, em 2010 o pastor Renato começou a assumir PGM, o pastor Márcio Tunala, que era o nosso coordenador das células, começou a assumir um grupo de PGMs específicos, e todos os líderes da igreja começaram a assumir responsabilidades com PGMs. Então, por isso que hoje o meu alvo principal está em pessoas, eu tenho 33 pequenos grupos que eu sou responsável, eu sou o pastor deles. Eu diria para vocês, eu tenho cheiro de ovelha, porque eu vivo com eles. Eu faço os funerais dessas 33 células, eu faço os funerais dos tios, dos avós, eu visito nas UTIs, eu estou junto com eles. Quando eu estava focado em ministério, eu estava preocupado com a classe, com a melhor classe de estudo que eu pudesse montar, com os melhores professores que eu pudesse formar. O pastor Renato estava preocupado com a comunicação. Então, o foco em pessoas, o resgate do foco em pessoas começou a ter uma mudança na mentalidade da igreja. Cada crente, nosso alvo começou que era cada crente ser um discípulo e ser um discipulador. Esse foi
o nosso alvo principal. Então, começamos a sair de uma igreja de programas, que os pequenos grupos, na verdade, era mais um programa. Então, nós tínhamos vários programas, e o pequeno grupo era mais uma caixinha, que era mais um programa da igreja, para se tornar, de fato, uma igreja focada em pessoas. E a essência disso era cada crente ser um discípulo e um discipulador. A chave caiu mesmo, que a gente sentiu isso, quando a gente fez um grande evento na igreja, chamado Casa do Julgamento. E acho que eu contei, alguns já ouviram essa história. Na primeira Casa do Julgamento, mais de 3 mil pessoas passaram pela Casa do Julgamento. Mais de 400 pessoas se converteram. Segunda Casa do Julgamento, números astronômicos. E a gente celebrando, uau, que igreja, que evento. Nós calculamos que, na época, acho que devia ter 1.500 membros na igreja, mais de 800 pessoas trabalhavam. Formiguinhas que trabalhavam. E de gente, essa igreja é demais. Mas a gente teve uma surpresa, e aí mexeu comigo. Um dia, na segunda-feira, após a Casa do Julgamento, eu estava recém-assumido a educação cristã, chega alguém para mim, com mais de 400 fichas, e põe em cima da minha mesa. Pá, Marcos, olha que bênção! Mais de 400 decisões. Glória a Deus, que legal e tal. Então, você precisa discipular esse povo. Eu? Sim, a educação cristã. Evangelizamos. Agora, educação, discipula. Não é óbvio assim? Mas como assim? Não se preocupe, nós temos um ministério de discipulado. Eu falei, ufa, que bom, vai dar certo. E quem são? Você liga aqui para fulano, fomos ligar, deu uns 15, 20 deu no começo, mas sobrou ali uns 13, 15. Você sabe o que aconteceu com essas 400 fichas, né? Foi para a gaveta. Nós tivemos resultados nos batismos. Alguns batismos depois, as pessoas dizendo, olha, lá na Casa do Julgamento, eu fui abençoado e de fato entreguei minha vida para Jesus. Glória a Deus. Uma dúzia de pessoas. Aí eu fui investigar essa uma dúzia. Da onde tinha vindo? Pessoas que já estavam nos PGMs nossos. Só que faltava só aquele puxão de orelha básico para ele aceitar Jesus. Poucas pessoas, de fato, eram aqueles que não estavam no nosso meio. E ali nós chegamos a uma conclusão. A nossa igreja era uma igreja relacional. Os PGMs faziam a igreja ser relacional. Mas nós não éramos uma igreja discipular. Uma igreja educadora. Nós não éramos uma igreja discipular. E isso deu uma crise em nós. Nós estávamos orgulhosos com nossas 1.000 pessoas que trabalhavam muito. Mas nós descobrimos outra coisa. Essas pessoas não queriam responsabilidade sobre outras pessoas. Eles queriam, por exemplo, a gente lembra muito bem que nós tínhamos o almoço na igreja e vinham os irmãos, empresários, outros que eram cozinheiros profissionais e fazia aquele almoço maravilhoso. Equipes e equipes fazendo almoço. E dizia, gente, que povo abençoado, que povo crente, né? E gente trabalhando, e na Casa do Julgamento mesmo, 300, 400 pessoas trabalhando de noite para construir os cenários. Mas quando eu chegava para ele e dizia assim, pastor Romério, né, o Romerito, lá, vamos pensar que era o Romério, estava lá. Romerito, eu preciso que você discipule aqui o Isaías. Não, pastor, que isso? Mas Romerito, você é líder na sua empresa. Não tenho condições de acompanhar ele não, pastor, que isso? Não, isso aí tem lá a classe dos novos. Pastor Avelino Ferreira está lá, cuidando da classe. Conseguimos líderes para os nossos PGMs. Benção, nós tínhamos líderes para os nossos PGMs. Mas quando falava para eles que eles tinham que ser supervisor de outros líderes, eles fugiam. Mas fugiam de medo. Eles queriam o quê? Trabalhos focais, operacionais, que para muitos, irmãos, para muitos, não estou dizendo todos, a gente não pode generalizar. Para muitos era mais um hobby do que um serviço ao mestre, um serviço ao Senhor de fato. Por exemplo, as cantinas que a gente fazia. O povo curtia estar junto com os colegas. E não é legal você estar junto com os seus amigos, cozinhando e fazendo e se divertindo? Era legal. Só que o teu colega que cozinhou com você durante 3 meses, ele chegou para você um dia e disse assim, olha, estou me separando.
Aí você fala assim, mas como? Você nunca me disse que você estava em crise no seu casamento. Você nunca perguntou. Mas a gente viveu junto todo domingo fazendo todo o ensaio do coro. A gente está junto lá no ensaio do coro. A gente está junto lá no ensaio da banda. O que aconteceu é que o nível relacional era um nível superficial. Nós não tínhamos descido um nível a mais, que é o nível discipular, e hoje a gente fala de um nível mais profundo, que é o nível missional. Mas esse nível não tinha acontecido. Então nós começamos ali todo esse projeto de sermos de fato uma igreja discipular. É aí que surge o livro Raízes, né? Essa ideia de relacionar, acolher e toda essa proposta, né? E surge o livro de discipulado chamado Raízes, e os pastores começaram a fazer um grupo deles, de discipulado. E a gente dizia para a igreja, os pastores estão fazendo discipulado. Aí deu um nó na igreja. Porque a igreja dizia assim, mas como os pastores fazendo discipulado? E aí dava um nó maior ainda. O líder do grupo de discipulado era eu, que era o pastor pastor de juventude ainda. Aí dava um nó, mas o pastor Marcos, né, o mais novo lá da turma, e de juventude, né, pastor de jovens, às vezes não tem muito valor, assim, de adolescentes e tal. E aí eu era o líder. E a igreja, como assim discipulado? Discipulado não é só para batismo? A gente começou todo um processo de transição na igreja, de mudança de mentalidade, da igreja entender que discipulado é para a vida toda e que nós nos discipulamos mutuamente. A necessidade da mutualidade. Foi um desafio, ser discípulo multiplicador. Descobrimos que não tínhamos discipuladores e descobrimos que nós não tínhamos pais na fé. Não tinham ido embora. A falta de pais na fé, a falta de discipuladores, ela mostrou o quê? Que nós tínhamos membros consumidores. E membros que gostavam de hobby na igreja, de curtir seus amigos. E o pequeno grupo, na verdade, era um encontro de amigos. O encontro da galera. Tinha evangelização? Claro que sim, tinha. Sempre nós pregamos sobre a necessidade da evangelização. Mas era evangelizado e terceirizado para uma classe de novos, para essa classe fazer. Nós não tínhamos ainda discípulos multiplicadores. Onde estão os líderes estratégicos? Os vocacionados. O índice de vocacionados caindo cada vez mais dentro da igreja. Não tínhamos. Líderes estratégicos não tínhamos. Uma mudança de mentalidade começou. Foi quando a gente começou uma coisa que foi revolucionária, eu acho que na minha vida e na vida dos nossos líderes. Hoje eu digo para o pastor Roberto, e digo isso para vocês com a liberdade que ele me deu. O pastor Roberto era meu chefe. Até 2011, mais ou menos. A partir de 2011, mais ou menos, ele se tornou o meu discipulador. Eu diria para vocês que a nossa relação era uma relação de chefe e chefiado. E confesso que relação de chefe e chefiado não é muito boa sempre, não. A partir de 2011, eu confesso para vocês, eu como a poeira dos pés do pastor Roberto. Porque eu me tornei discípulo dele. Semana retrasada, a gente teve um encontro de vida discipular. E eu estava tenso, nervoso, preocupado. Foram 15 minutos. Porque eu tinha que sair e ele falou, não, mas a gente tem que orar junto. A gente só precisa orar junto. Foram 15 minutos que eu abri meu coração, que eu saí dali aliviado, transformado, com uma oração, 15 minutos de compartilhar e uma oração dele. Mudou a relação, primeiro, entre nós, os líderes. E aí eu queria dizer isso para vocês, senhores, pastores, gestores. Essa relação precisa mudar lá dentro da instituição. Lá no seu gabinete, lá com a sua equipe, dentro da sua equipe de pessoas que trabalham contigo. Para que de fato o relacionamento discipulador aconteça lá dentro. Porque o maior desafio nosso foi nós vivemos o relacionamento discipulador entre nós, os líderes da igreja. Porque nós não vivíamos. Hoje eu caminho com o pastor Roberto, e caminho com o pastor Renato, e caminho também com o pastor Silvanir. Então, eu sou responsável em caminhar com eles. O pastor Renato me abençoa muito mais do que ele. O pastor Silvanir nem se fala, mas eu sou o responsável no RD com eles. Eu tenho que provocá-los, eu tenho que chamá-los. Mudou a relação da equipe entre os pastores, entre a equipe de líderes, porque nós, de fato, vivemos relacionamento discipulador entre nós. Não é uma teoria. Eu lembro que a minha esposa, ela é filha de pastor, batista, assim, de trocentas gerações,
Mas o pai dela tinha um dom de servo muito grande. Trazia todo mundo para dentro de casa, né? E a minha esposa ficou traumatizada com isso. E quando ela já não queria que eu fosse pastor, mas aí a igreja me chamou, Deus me moveu o coração dela, mas eu era aquele pastor que a minha casa não abria para nada. E aí começa o PGM, começa essa visão de discipulado, começa essa visão de ser uma igreja discipular. Opa, Deus começou a mexer comigo. E começamos a ter o PGM lá em casa. Abrimos um pouquinho a casa. E eu vim de uma mãe, de uma família, que limpeza é um negócio absurdo, é neurótico. Então eu sou o cara mais chato em casa em vez da minha esposa. Tivemos um encontro de PGM lá em casa e começamos um RD. E aí um dia dividimos homens e mulheres para orar. Eu fui para fora assim, começou a chover. Aí eu voltei e falei, minha esposa provavelmente vai para o quarto, meu apartamento é pequeno, e eu vou ficar na sala. Ela falou, não, vai os homens no quarto. E era um encontro de RDs, não era um PGM, desculpa, era um encontro de RDs. E aí fui eu, pastor Renato e pastor Silvanir para o quarto. O que o pastor Renato fez? Fez a pior coisa que poderia acontecer para alguém que abriu o quarto, que não abria nem a casa antes. Sentou na minha cama. Que eu não gosto que ninguém sente na minha cama, não gostava. E sentou na minha cama, Aí ele saiu, sentou, aí o Espírito Santo falou um negócio para mim. Ele falou assim, Marcos, estava começando a caminhada de relacionamento discipulador. Da mesma forma que você abriu sua casa, agora você abriu seu quarto, você precisa abrir seu coração. E eu falei isso para eles ali. Eu falei, gente, Deus está falando um negócio para mim aqui agora, que falou nesse quarto. Eu contei a história da minha família, que lá em casa a gente nunca entrava no quarto de sapato, ninguém senta na cama só depois que toma banho, não senta na cama com a roupa... O pastor Renato levantou, pulou na minha cama e deitou e rolou na minha cama. Ele é um palhaço assim, rolou, e eu olhando aquilo, e ele disse, agora você está liberto? Eu falei, tô liberto. E ali eu comecei um passo novo na minha vida, que foi abrir a minha vida. Naquele dia eu confessei algumas lutas que eu tenho. Confessei umas lutas que eu tenho para o Renato e para o Silvanir. Eles me conhecem em mais intimidade. Relacionamento discipulador é um nível de profundidade. É o mandamento de mutualidade acontecendo até chegar no que diz em Tiago, que é o nível mais profundo de confessar as vossas faltas uns aos outros. E a gente tem algo que a gente diz sempre, que é confesse uma tentação para não precisar confessar um pecado. Né? A gente sempre diz isso entre nós. E ali a gente caminha isso, a gente vive isso. Então nós cremos hoje que a nossa equipe, de fato, é uma equipe discipular. É uma equipe que vive a realidade discipular. Nós nos ajudamos. Mas também entendemos que a função nossa como pastores, e aí é a quebra de paradigma, é de preparar os santos para a obra do ministério. E não é de fazer aquilo que tem que ser feito, o que eles têm que fazer. Foi aí o grande desafio que a gente teve de fazer ou trabalhar para que cada membro fosse um discipulador. Hoje as pessoas se convertem, elas imediatamente, é natural, os discipuladores delas são quem trouxe ela para Jesus. E elas batem no peito de alegria de dizer, essa aqui é meu filho na fé. Esse aqui é meu discípulo, pastor. Esse aqui é meu RD. Ou outra expressão que a gente usa lá, esse aqui é meu companheiro de vida discipular. Tem várias expressões, outros chamam de companheiro de jugo, mas a gente bate muito nisso. Quem é seu companheiro de vida discipular? Quem é seu RD? Então, isso está na mão da igreja. Eles são discipuladores. Eles vivem isso. Eles experimentam isso. A pergunta é, onde estão os ceifeiros? O pastor Diogo, no livro dele, ele fala sobre o conceito de ceifeiro. Eu, no livro de Escola Bíblica Discipuladora, também falo sobre isso. É um conceito fundamental para nós. Porque o ceifeiro não é aquele que semeia. O ceifeiro é aquele que recolhe. É aquele que acolhe. Quando Jesus usa essa ilustração, Jesus que semeava e nós que semeamos o evangelho, precisamos ter em mente que nós precisamos de pessoas capazes e que todo o discipulador é capaz de acolher as pessoas. O que acontece numa igreja que não é discipular, que é só relacional, é que ela semeia e quem tem que acolher é o pastor. O pastor não consegue acolher. Eu tenho 6 discípulos. É muito difícil. Eu não dou conta. Fora
aqueles que eu estou evangelizando no meu condomínio, que são mais 2. São 8. E eu tenho uma agenda que é flexível. Eu sou dono da minha agenda. Agora imagine que se eu trabalhasse numa empresa que eu batesse o cartão cedo e não pudesse fazer outra coisa das 8 da manhã às 6 da tarde. Ia ser muito mais difícil. Então, todo discípulo de Jesus precisa ser um ceifeiro. E eu creio que aqui está a oração que nós devemos ter, a oração principal. Senhor, mande mais obreiros ou ceifeiros para a sua obra. Essa é a oração. E interessante é que Jesus manda orar por isso. Então, se tem que ter um foco a nossa intercessão, o foco é mande os ceifeiros. E eu gosto de usar a palavra ceifeiro porque daí representa ilustrativamente, de fato, aquele que recolhe os feixes e leva para si esses feixes. Porque a palavra obreiro, ela pode lembrar alguém que canta no coro. Ela pode lembrar alguém que dirige o louvor. Ela pode lembrar somente o professor da escola bíblica. Mas eu posso ser um excelente professor da escola bíblica e posso não ser um ceifeiro. Eu posso ser um excelente pregador na igreja e não ser um ceifeiro. Eu posso ser um excelente pastor, gestor, administrador e não ser um ceifeiro. Mas o que Jesus manda orar é por ceifeiros. Saber acolher pessoas. Focado em pessoas. Então, se nós temos um desafio de intercessão nas nossas convenções, nos nossos seminários, e aí se eu dou para os meus líderes de PGM, eu digo, ó, no dia que ele assume o PGM, a primeira coisa que eu digo para ele é, a partir de hoje você tem uma missão que você não pode falhar. Aí ele fica com, né? Qual é? Oração, intercessão. Você vai orar pelas pessoas do seu PGM. E você dentro disso vai orar para que Deus levante ceifeiros. Essa intercessão, essa oração é básica, é essencial. Se você esquecer de fazer essa oração que Jesus mandou fazer, não sou eu que estou mandando fazer, você vai perder a essência da multiplicação. Que é ter mais ceifeiros, que levantam mais ceifeiros, que levantam mais ceifeiros. Dessa forma, nós vamos alcançar todas as nações. Se nós não tivermos ceifeiros, não alcançaremos todas as nações. Agora, se tivermos ceifeiros, eles vão ensinar todas as coisas, porque eles vão acolher para si para ensinar, e de fato a gente alcança todas as nações. Grande desafio. O Comiskey fala, né? Igrejas não fazem a colheita pelo fato de terem grupos pequenos. Elas fazem a colheita porque tem trabalhadores. Mas eu chamaria aqui esses trabalhadores de ceifeiros para fazer a colheita. Esse é o alvo principal. Então, o alvo nosso precisa ser um estilo de vida de discipuladores. Nós saímos do princípio simplesmente de passar doutrinas, de formar teologias, de formar bons teólogos, mas nós queremos formar o quê? Teólogos ceifeiros. Nós queremos formar professores de escola bíblica ceifeiros. Nós queremos formar cada pessoa que seja um discipulador de outro. Muda a formação do meu currículo. Nós revisamos toda a nossa escola bíblica. Nós revisamos a metodologia da aplicação da escola bíblica. Porque se nós queremos formar discipuladores, não basta ele conhecer as doutrinas. Ele precisa conhecer, fazer e multiplicar aquilo a partir da vida dele, na vida das pessoas. Então muda a metodologia, muda as estratégias acabam sendo mudadas. Essa cultura de vida discipular passa pelo Raiz, que tem o livro do pastor Roosevelt, que trabalha excelentemente esse conceito. Foi isso que a gente começou a fazer lá em 2008 na igreja, que era ser relacional, ser acolhedor, independente da história, da vida daquela pessoa. Intercessão. Então por quem você intercede, irmão? Quem você intercede? Quem são as pessoas que estão na tua lista de intercessão? Os crentes e os não crentes. Então, a intercessão um pelos outros, zelo pela pessoa acima de tudo e ensino do evangelho. Esse foi a maior quebra de paradigma. Por quê? Porque o ensino na cabeça da igreja estava na mão só dos mestres. O conceito era que o mestre pode ensinar, o membro não. E aí foi uma quebra muito grande. Eu lembro que nesse período de 2008, 2009, até 2011, quando eu estava com a educação, eu quase fui expulso pelos professores da escola bíblica. Porque eles diziam assim, puxa vida,
nós pedimos para que o Marcos fosse o pastor da educação cristã. Achávamos que ele ia resolver o problema da nossa escola bíblica. Faz 3 anos e a nossa escola bíblica continua na mesma. E ele só fala em pequeno grupo multiplicador. Erramos. Ele deveria assumir células. E isso eu ouvia mesmo e foi muito claro. Só que eles não viam que a gente estava mudando o barco, o navio, fazendo uma curva de 180 graus nesse navio. Que era o quê? Primeiro, mudar a mentalidade dos líderes, principalmente dos pastores. Mudar a mentalidade desses líderes. Segundo, criar uma cultura de discipulado na igreja. Até 2011 nós tínhamos 400 pessoas, no máximo, na nossa escola bíblica. Então mudar a cultura de que o ensino tem que fluir entre todos. O ensino não é algo que só o mestre detém na sua mão. Porque nós acreditamos o quê? Que o Senhor deu pessoas para serem, aonde que está aqui? Preparar os santos para a obra do ministério. Os mestres existem para preparar os santos. Os pastores existem para preparar os santos, não para fazer a obra. Então o ensino tem que fluir pela igreja. Foi aqui que a gente começou a entender que os pequenos grupos são de fato a medula óssea, porque o ensino flui pelos pequenos grupos. E aí os nossos mestres começaram a ser transformados em formadores de pequenos mestres. Multiplicadores de pequenos mestres, que vão ser capazes de discipular pessoas. E aí a solicitação de contas, que é isso que eu falei para vocês através do RD. Esse acróstico, ele faz parte do estilo de vida, tem que fazer parte do estilo de vida. Um projeto de cultura e de relacionamento discipulador. Né? Viver, de fato, ser uma igreja discipuladora. Então, o foco é preparar os santos para a obra. Esse é o papel dos profetas, dos mestres, dos líderes. Todos estarem preparados para fazer a obra, não somente na mão de alguns. E os 5 princípios foram comunicados, passados para a igreja nesse período todo. Hoje, o nosso alvo maior e a nossa visão maior é a igreja ser um celeiro de líderes para as nações. Nós sonhamos com isso. Nós queremos enviar líderes para todas as nações. Amém. Esse é o alvo, para todas. Agora, como chegou nisso? Primeiro, aquela pessoa, aquele empresário, aquele líder, aquela dona de casa que achava que era incapaz de ensinar alguém, ela começou a aprender através do RD. Ela começou a aprender através do RD, aqui na evangelização discipuladora, ou caminhando com outra irmã em Cristo, que ela é capaz de influenciar outra pessoa. E o que é liderar, se não é influenciar? Essa pessoa, essa irmã, dona de casa, que começou a discipular alguém, ela assumiu um PGM. E ela sendo formada através da escola bíblica discipuladora, que tem uma metodologia preocupada com a formação de líderes, e ela vivenciando no PGM isso, ela descobriu que ela é uma líder. Não precisou alguém impor isso sobre ela. Foi uma caminhada que começa no 1 a 1, caminhando com outra pessoa, e foi se descortinando no PGM, e agora essa dona de casa supervisiona 2, 3, até 4 PGMs. Eu tive uma experiência interessante aqui de um jovem que evangelizou o professor dele de economia na faculdade. Alcançou o professor e começou a fazer o RD com o professor. Esse jovem já estava nessa cultura de vida discipular mesmo, de vivência discipular, de RD. E aí discipulou o professor. Professor de economia, uma pessoa culta. E aí esse professor começa a fazer parte do PGM dele. E esse professor entra na nossa escola bíblica discipuladora. Ele começa a fazer a nossa escola bíblica discipuladora. O primeiro sonho desse professor, o alvo desse professor foi: eu quero dar aula nessa escola bíblica discipuladora. E o segundo, eu quero ser líder de um PGM. Nós tínhamos outros professores lá na igreja que não se interessavam em liderar a PGM. No máximo ele queria dar aula, mas ele não queria se comprometer com as pessoas. Ele queria trazer um bom conteúdo. E traziam muitos bons conteúdos. Gente fera demais. Muito melhor que nós, os pastores lá. Alguns em termos de conteúdo mesmo.
mas não queria um compromisso com pessoas. Esse professor de economia, ele é líder de um PGM hoje, dá aula na nossa escola bíblica discipuladora e já alcançou 2 pessoas para Jesus. Ele nasceu nesse novo jeito de ser igreja. Ele já nasceu em Cristo nesse novo jeito de ser igreja. Então, os paradigmas dele eu tenho que discipular pessoas. E aí, uma das coisas que eu imagino que ele pensa se esse jovem que era meu aluno na faculdade foi capaz de me ensinar sobre Jesus, por que eu que tenho tanta capacidade e habilidade técnica não sou capaz de ensinar outros sobre Jesus? O núcleo essencial para a formação de líderes está no RD. No RD. Ali está a base fundamental para nós alcançarmos todas as nações. Se nós não trabalharmos esse ponto essencial, nós não chegamos no alvo final, que é alcançar todas as nações. Agora, se eu no RD entendo que eu influencio vidas, sou responsável por vidas, eu já aprendo a liderar. Quando eu chego num PGM, eu já estou liderando mais pessoas. Quando eu assumo mais responsabilidade, mais pessoas. Isso está formando discípulos multiplicadores. E aí entra uma discussão do chamado. Quem são os chamados? Eu estou vivendo uma experiência interessante com esse RD que eu comecei lá em 2009. Hoje, como eu falei para vocês, mais de 30 PGM, que eu comecei em 2009, mais de 30 PGMs. Eu tenho 5 discípulos que Deus me deu lá já em 2010, 11, no máximo 2012, foi o mais novo deles. E foi fruto de oração esses discípulos, fruto de muita oração. Eu levei muito a sério aquilo que Jesus fez lá, que é passar a noite orando para escolher os discípulos dele. E depois de muita intercessão, Deus foi me dando. Quem eram eles? Hoje, dos 5, 4 já estão fazendo teologia. Mas por quê? Porque tiveram uma experiência sobrenatural do céu descer a eles e dizer que eles tinham que fazer teologia? Um teve. Os outros 3 não. Os outros 3 simplesmente entenderam o seguinte: eu fui chamado e eu tenho um chamado primordial. Qual é? Fazer discípulos. Aonde? De todas as nações. Ponto. Isso está claro na cabeça do Gabriel e da Rafa. Está claro na cabeça do Luiz e da Lorena. Está claro na cabeça do Glauco e da Evelyn. Isso está claro na cabeça do Fábio e da Vivian. Isso é muito claro. O Rômulo eu não cito porque o Rômulo já é obreiro na nossa igreja, é um outro discípulo, mas já é obreiro. Mas isso está muito claro. E isso está muito claro nos discípulos deles. Nós temos um chamado primordial. Então as discussões sempre são: a agenda está lotada, o que eu vou abrir mão? Nunca abrir mão do chamado primordial, que é fazer discípulos. Então, nós temos coros na igreja. E cada dia aumenta mais coros. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: entre escolher o coro e se encontrar com o discípulo, ele se encontra com o discípulo. E os nossos coros não morreram. Os nossos professores da escola bíblica têm um chamado primordial. Ele tem que fazer discípulo. Se ele não tiver tendo tempo para fazer discípulo, ele não pode ser professor da escola bíblica. Porque como que ele vai ter tempo para ser professor da escola bíblica se ele não tem tempo para fazer o chamado primordial dele, que é fazer discípulos? Eu tive uma experiência tremenda, alguns já ouviram, com o Gabriel Calil. E agora estou tendo já com o Glauco também. O Gabriel foi chamado para trabalhar na Suécia. E eu entrei em crise. O Gabriel já tinha na época umas 8 pequenos grupos multiplicadores. Falei, meu Deus, vou perder um grande líder. Gabriel foi para a Suécia para a resposta final, ficou com a família lá 2 meses para experimentar, rever toda a questão. E um dia o Gabriel me liga, recebo no celular aquele número gigante. Ele me liga dizendo: pastor, eu estou para fechar aqui mesmo, tudo vai dar certo, está tudo encaminhado. Eu só quero saber uma coisa: eu vindo para a Suécia, a igreja vai me dar o suporte para eu abrir um PGM aqui? Aí o Espírito Santo me disse: você não está perdendo um líder. O reino de Deus ganhou um grande líder. Gabriel ainda não estava fazendo teologia nessa época. Na cabeça dele era algo muito simples. Ele ia para lá fazer discípulos.
E ele queria abrir um PGM. Ele não ia ficar desesperado e pedir para a junta mandar um missionário lá para ele. Ele ia fazer isso. E no momento certo, talvez, eu creio que esse PGM ia crescer, talvez a junta fosse mandar um missionário, talvez ele mesmo se tornasse um missionário autóctone, não sei. Hoje, na cabeça deles é muito claro, em algum momento, se for necessário, Deus vai me enviar. Seja para eu ficar nessa igreja como um pastor, tempo integral, seja Deus me enviando para a Suécia como empresário, como a minha empresa, ou me enviando para Irati, ou me enviando para Telêmaco Borba, ou me enviando para Recife, e lá em Recife eu vou abrir um PGM. É simples assim. Então, a formação de líderes, no fundo, é o núcleo principal, é o alvo principal que a gente tem. E eu creio que para as nossas organizações, esse é o alvo principal. A nossa juventude deixa de fazer atividade por atividade para ter um alvo principal, formar líderes para as nações. Alvo é esse, para quê? Para plantar igreja. A compaixão e graça existe, a intercessão existe, acontece a evangelização discipuladora, onde se forma líderes e plantar igrejas até os confins da terra. Evangelizar, testemunhar, formar mais discípulos. Esse núcleo é o núcleo essencial. Isso fez a nossa educação cristã mudar. Por exemplo, nosso trabalho com as crianças está mudando para que nós formemos líderes a partir das crianças. Todo o nosso programa de pré-adolescentes com os adolescentes está mudando, né? A gente está quase fechando, para a formação de líderes. Fomos lá nos escombros da Juerp, pesquisamos tudo sobre embaixadores do rei, trouxemos tudo que existia sobre embaixadores do rei, pesquisamos tudo sobre mensageiras do rei, descobrimos pérolas fantásticas. Descobrimos, eu digo, porque eu não sou batista desde berço. Então, a minha esposa me ajudou a entender isso. Porque ela sabia tudo de missões. Eu falava, mas onde você aprendeu tanto de missões? Ah, lá nas mensageiras. Ah, lá nas mensageiras. E esses versículos, tudo lá nas mensageiras. Eu falei, meu Deus do céu, por que esse negócio está morrendo se é um negócio tão bom? Aí, nossa, na educação cristã, a gente resgatou tudo isso. Tem uma linguagem, uma abordagem dentro da visão de igreja multiplicadora, mas resgatamos tudo isso e criamos um programa que tem um pequeno alvo: formar os líderes para as nações. Trouxemos esses valores lá para dentro. Então, a educação cristã, ela é irmã gêmea da evangelização. Elas andam juntas. Na verdade, é uma coisa só. Não tem como separar. E eu creio que esse é o maior desafio do pastor da igreja local, é trazer o educador, para o educador ter essa visão. O educador tem que estar vivendo isso. Eu creio que é o desafio dos nossos seminários, das nossas faculdades teológicas, é o desafio que temos de fato, viver isso intensamente. Então, a escola bíblica discipuladora, ela é a fonte que permeia os pequenos grupos. Se não tiver uma escola bíblica discipuladora viva, os nossos pequenos grupos vão estar bebendo em fonte errada, com toda certeza. Porque eles vão acessar a internet, eles vão abrir textos e eles não vão ter a fonte correta para eles distribuírem a visão para a igreja. Então a EBD, o RD e o PGM andam em conjunto. Não tem como andar separado. O alvo é alcançar as multidões, acolher e cuidar bem de cada uma, levando-as à reconciliação com Deus e preparando-as para crescerem em imagem de Cristo e serem discípulas multiplicadoras de vida em suas famílias, sociedades e povos. Alcançar multidões. O que todo o nosso material de educação fala desde a década de 30, 40. Se você ler todos esses materiais, eles falam disso. As multidões têm que ser alcançadas. Acolher e cuidar bem de cada pessoa, preparando-as para crescerem e multiplicarem. A IBD, então, ela tem uma ênfase discipular e missional. Não dá para a IBD não ter essa ênfase missional, porque ser discipular também é ser missional. A igreja local, então, ela se torna um centro de formação de líderes. É a igreja que forma os líderes. Como? Mas não é a faculdade teológica? No nosso ponto de vista, hoje nós estamos enviando muito mais líderes para a faculdade teológica do que enviávamos há 10 anos atrás. Mas como nós estamos enviando? Esse líder hoje para ir para a faculdade teológica tem chamado? Você quer fazer teologia? Bênção, meu irmão, vem cá. Você vai ter um RD com ênfase em mentoria com você. Segundo, você vai ser líder de PGM, porque você tem que ter cheiro de ovelha. Você não pode ser um teólogo sem cheiro de ovelha. Você vai viver
com gente. Ok, nós vamos trabalhar, você tem que fazer a nossa escola bíblica discipuladora. Então ele faz o currículo da escola bíblica discipuladora. Então nós não queremos, eu sou professor da faculdade teológica lá no Paraná, esse ano só que eu não dei aula, mas já ministrei há alguns anos. É triste ver alunos sem base bíblica nenhuma. Nenhuma. E eu não estou exagerando. Triste. Você perguntar para os alunos se eles têm tempo de vida sós com Deus, se fazem vida devocional, a grande maioria não tem tempo de vida devocional. Não consegue separar 15 minutos diário para buscar a Deus. A grande maioria não está vivendo com gente. Ele é líder de um ministério, mas não lavando os pés de alguém ou chorando com os que choram. Então, o nosso desafio hoje é, a igreja forma esses líderes, eles vão para a faculdade teológica, mas estão vivenciando na igreja a vivência prática com vidas, com pessoas, e eles voltam com essas ferramentas e aplicam dentro da igreja na visão que a igreja tem desenvolvido. Então, a igreja, de fato, ser esse celeiro de líderes. Formarmos líderes plantadores de igreja, aquilo que eu falei da experiência com o Gabriel. Ele mudou de bairro, ele vai abrir um PGM lá. E quem sabe ali vai ser uma congregação da sua igreja que está abrindo, porque aquele PGM se multiplicou em 2, multiplicou em 3, de repente tem 50 pessoas, e ali já é uma congregação, e já tem os líderes nessa congregação. Isso é de fato o ID de Jesus. Queria só terminar então com um videozinho também bem conhecido, mas que vale a pena a gente... Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipular. Isto é igreja. Ok, irmãos, é isso? Sem perguntas, alguma coisa? Acho que tem um tempo, né, pastor Isaías? Temos, acho que, 20 minutos? Vamos lá. Relacionamento discipulador. Esse é o RD. Tem um livro que eu acho que é do pastor Diogo, que é só sobre essa teologia. O pastor Diogo fez algo fantástico. Ele trabalhou a teologia do discipulado com profundidade. Então ali vale a pena lerem esse livro, viu? É fantástico. Há uma grade curricular na escola bíblica dominical, os primeiros passos até um determinado ponto? Tem. A gente desenvolveu um currículo, que é um currículo que o pastor Flávio até citou, que junto com a Convenção Batista Paranaense, junto com o pastor Fabrício da Junta de Missões Nacionais e o Diogo, a gente está fechando para que, pelo menos o básico, que são 4 disciplinas básicas, esteja pronto até final de julho. A Rosane, que é educadora lá da Convenção Batista Paranaense,
está sistematizando isso, porque hoje a nossa igreja tem as apostilas prontas. Só que a apostila ela não está estruturada numa metodologia discipular, que a gente chama. A gente trabalha no livro Escola Bíblica Discipuladora, fala dessa metodologia. A gente trabalha muito com o princípio de andragogia, que é o ensino de adultos. Mas a gente também quer, dentro da sala de aula, ter uma estrutura que trabalhe a formação desse aluno no sentido relacional, discipular e missional, para que ele se forme como líder a partir da estrutura de sala de aula. Então a gente trabalha com 4 P's, que a aula se distribui em 4 P's. O primeiro P é um perfil, onde você provoca os alunos e levanta o perfil. O segundo é pastoral, onde você traz um conteúdo de forma pastoral. O terceiro é PG, então as aulas geralmente têm umas estruturas de PGs, para que você provoque e esse aluno, essa pessoa comece a saber que ele é capaz de ensinar e de ser ensinado. E termina com um processamento, onde eles trazem aquilo que eles provocaram, que eles discutiram, e nós processamos isso juntos. Isso não está na apostila que a gente tem. Então, a educadora cristã lá da convenção, a Rosane, ela está pegando esse material nosso, as gravações das aulas que a gente tem, e está sistematizando isso. E aí o pastor Diogo pastor Wellington, o pastor Diogo vai receber, vai avaliar, fazer o controle de qualidade final, para até julho a gente ter isso pronto.